Vocês estão aqui de coração? Então ouça tudo que vai ser falado da parte dele. Amém? Que é para a tua cura, que é para a tua libertação. Acabei de ler um texto com os irmãos aqui e o meu Senhor, quando esteve aqui, em natureza impecável e divina, definiu aos homens o evangelho que ele pregou, a quem nós devemos nos submeter e temer, a que tipo de poder. E o pastor, eu vou tratar hoje 3 aspectos com a amada igreja aqui nessa noite. E o primeiro deles é que, biblicamente falando, não existe poder aplicado, segundo as Escrituras, nenhum poder sobrenatural aplicado da parte de Deus de maneira unilateral. Tá? Porque todo o poder de Deus que sai dele, ou que está conferido nele, está apoiado em propriedades de reivindicação. Tá? Então, nenhum poder sai de Deus de maneira unilateral, como também aleatória. Nada é do acaso aqui. O primeiro aspecto que vai ser tratado nessa igreja, você vai entender por quê. O segundo, que não existe a existência de 2 princípios desse poder sobrenatural. O que diz respeito às Escrituras Sagradas e à palavra de Deus, existe o poder dele e aqueles que são subordinados. Não existem 2 princípios de poder, nem 2 fontes de poder. É um poder só. E esse poder é o poder autêntico. É o poder dele. Até aqui, o que é importante para você saber? Que nada acontece debaixo do céu se ele não permitir. Porque todos abaixo dele são subordinados. Ninguém tem poder para nada, a não ser responsabilidade. Isso todos nós temos. Mas essa responsabilidade que eu me refiro, a existência, né, do teu eu, do meu eu, da nossa vida, se isso fosse uma forma de poder, o homem não morreria, o homem sempre existiria e ele viveria certos atributos que na verdade ele não tem. Ele é perecível, é cheio de limitações. Então quer dizer que o que ele tem não é suficiente para ser sobrenatural, não é suficiente para ser soberano. Então não podemos confundir com isso, com aquilo que Deus faz, com aquilo que o homem faz. Porque são 2 aspectos diferentes, e o homem é limitado demais para acreditar que ele tem algum poder nesse mundo aqui, por mais que ele consiga fazer algumas coisas. Um outro detalhe que o pastor eu quero falar aqui, a pedido do meu Senhor, é que quando entra no mérito do testemunho do Espírito Santo, que Jesus dispensou sobre a terra e sobre a igreja, as Escrituras Sagradas definem que o Espírito Santo, ele não pode ser considerado como um fundamento de fé. Ele não tem fundamento de fé. Por mais que exista uma missão, um ofício, um ministério específico dele, ele não é fundamento de fé. Tá? Por que isso? Porque alguns deixaram de buscar a salvação em Jesus Cristo para sair por aí à procura de uma energia, de um poder, de uma experiência, de uma capacidade espiritual, e eles falam invocação do Espírito Santo. Eles definem o culto diretamente a ele, definindo que é ele a essência, é ele o fundamento, é ele a razão daquela invocação. Então, biblicamente falando, o Espírito Santo ele não pode ser invocado. Como também ele não tem ensino próprio. Tá? E vai ser tratado isso hoje aqui, obviamente, não interferindo no valor e nem na importância dessa pessoa divina, mas em compensação, deixando claro o que é uma coisa e o que é outra. Para tratar esse gnosticismo que está dentro da igreja, que muitos, na verdade, não conseguem identificar, mas a gente que conhece a palavra vê. Esse forte interesse, né, pelo poder sobrenatural, de querer explorar essas experiências, e para alguns aí, já virou alucinação, já virou histeria, já virou bagunça de sentidos, até perda de consciência, entendeu? A coisa está muito séria no que diz respeito à religião e outros fatores também do que está acontecendo aqui nesse mundo. Então tudo na Bíblia, tudo na Escritura se prova, se fundamenta, se esclarece. Basta um pouquinho de dedicação, você chega lá. Tá? A questão aqui é a seguinte, existe um poder que realmente é autêntico.
e tem a soberania. E o povo não está querendo temer. E ninguém está dando a mínima. O povo está mais com medo do diabo do que isso. De receber a condenação de Cristo. Estão mais com medo de macumba, do diabo e do que qualquer outra coisa nesse mundo aqui do que isso. Daquele que pode fazer a tua alma perecer no fogo do inferno, como o teu corpo também, e já disse o meu Senhor. E da onde surge, da onde vem essa perda de temor? Destas perspectivas, dessas heresias, desses conceitos, desses pensamentos que vêm sendo, obviamente, disseminados dentro da religião, principalmente dentro do movimento evangélico. A princípio, o calvinismo, porque Calvino era a favor de que existia um poder unilateral, ou seja, uma forma separada, um poder, paralelo, separado para operar sem reivindicações, sem princípios, sem obediência, sem escrituras, sem Bíblia, um poder que bate aqui, bate ali, cai lá, entra nesse, vai naquele, sem princípios, sem normas. Tá? E isso é errado. Isso não pode ser aceito porque teologicamente, biblicamente não se fundamenta. Primeiro detalhe aqui dessa noite. Não existe um poder aplicado da parte de Deus de maneira unilateral, porque as propriedades de sua reivindicação, elas andam conjuntas e são inseparáveis de cada promessa, de cada certificado, de cada atuação, de cada propósito que Deus firmou com o homem, tá? Então nós vamos ler esse texto de Mateus 28, 18, para a gente falar que existe um único poder, e esse poder ele é autêntico. Tá? E quando a gente diz um poder autêntico da parte de Deus, a gente quer dizer que não pode por ele, que não pode por outro ser imitado. É exclusivo. Tá? Então como biblicamente a gente trata isso? O que Deus deixou de si mesmo testemunhado para nós? Que quando ele exerceu esse poder, ele exerceu com capacidade, com autoridade de realização e também exercício de vontade. Tudo que Deus criou, como também quando firma a salvação e envia o Filho na terra, todas revelações, ou ambas revelações, Deus deixa claro que o único que tem poder de realizar e firmar um decreto de vontade é Ele, e abaixo dele ninguém mais tem. Porque todas as coisas foram criadas por Ele. E se você partir desse princípio, todas Ele tem domínio. Total domínio sobre elas. Então, se Ele tem domínio porque é o Criador, como é que pode alguma dessas coisas que Ele criou conseguir independência? De maneira nenhuma. Podem ter exercido o livre-arbítrio, podem ter exercido a responsabilidade, mas jamais se transformarem em existência autônomas e independentes. Eu me refiro até nós aqui. Porque existem certas leis e decretos que Deus ele firmou na humanidade que se estendem para nós e se cumprem até hoje. E é onde a gente trata a soberania de Deus. E a autoridade dele, porque tudo que ele prometeu e decretou, todas essas coisas elas funcionam até o momento. Então o entendimento bíblico é que Deus ele é o poder inicial e final de tudo, sempre. Por mais que existam responsabilidades, exceto as liberdades, Deus ele se mantém soberano no início ao fim de tudo que existe. E não crie na tua cabeça essa ideia de que você, ou eu, ou alguém que está lá fora, vá escapar de um juízo dele. Porque se escapar e ficar provado isso, ele perdeu. Perdeu capacidade, perdeu autoridade, perdeu soberania, sendo ele a única fonte de poder. Porque tudo que existe vem dele. E tudo que existe foi criado por ele. Tudo que existe leva a sua lei, leva o seu decreto, leva a sua definição, leva a sua organização. Ele é o planejador. Ele é o autor. Então não tem explicação alguém aqui acreditar, como não tem fundamento, não tem razão,
que alguma dessas coisas que ele tenha criado de lá para cá escaparam entre os dedos dele e viraram fontes ou poderes independentes. Na Bíblia você não vai conseguir fundamentar. E nos fatos também não. Porque por mais que discordem de mim do que eu estou falando hoje aqui, ninguém se consegue se desprender das leis naturais. Ninguém. Isso quer dizer o que para você? Você tem fonte autônoma? Você é uma existência independente? Mas como você se julga autônomo e independente, precisando das coisas que subsistem e foram criadas por ele? Não tem sentido isso. Por isso que a gente sempre fala para vocês, bom, por que duvidar da existência de Deus? Porque você é estúpido. Porque você é banal. Porque você é medíocre, porque você é materialista, porque você é ganancioso. Porque pelas vias da lógica e da razão, jamais você vai conseguir provar isso. Além disso, de querer acreditar que nós somos fontes de existência independentes daquele que criou todas as coisas. Então a capacidade de realizar e de exercer a vontade inicial e final de tudo que existe é dele. E baseando-se nisso que eu estou falando aqui, tá? Todo poder é ele quem delega, é ele quem autentica. Tanto que Jesus falou, todo poder me foi dado dele para fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Ou seja, foi delegado e autenticado da parte de Deus que o Filho manifestasse o que manifestou. Jesus é a prova disso que eu estou falando. Nada que saiu dele era dele exclusivamente, era do Pai. Eu não entrei ainda nesse mérito do poder subordinado, mas em compensação é importante eu já dizer, né, que por mais que Deus ele se mantenha soberano dentro de toda a história, do que diz respeito às funções, do que diz respeito à existência humana, de tudo que ele criou, isso não anula também essa outra realidade, de que ele tenha delegado aos homens a responsabilidade do que diz respeito à vida, do que ele tenha delegado aos homens a lei da vida, a obediência daquilo que ele construiu, que ele criou. Então isso é uma outra realidade de subordinação. Mas do que diz respeito ao poder supremo, ao poder autêntico, ele é a única fonte. Então nesse exato momento, tudo que for acontecer aqui entre nós, é ele quem vai julgar, se vai acontecer. Nós temos que crer assim, tá? Porque o fato prega isso. Nada vai acontecer unilateralmente. Tudo vai acontecer porque ele julgou, porque ele permitiu, porque ele deixou. Nós temos que crer nisso, pô. Porque no que diz respeito à religião, acreditar que alguma coisa tenha escapado da autoridade dele, da percepção dele, do controle dele, a gente não pode, de maneira nenhuma, aceitar esse tipo de ideia. Se aconteceu, alguém falhou aqui. Não que tenha passado batido por ele e que configure da parte de Deus incapacidade. Você tem que crer nisso, pô. Porque na medida do possível que Jesus chega para uma igreja como essa e diz para ela, creio em mim, ele está pedindo para quê? Por qual razão? Pela mesma razão. De que ele tem a palavra inicial e final de tudo aquilo que concerne vida. E nós temos que crer nisso. Para que não exista aqui entre irmãos, aqueles que estão me escutando pela internet, essa concepção de que vai acontecer alguma coisa hoje aqui da qual a oração não tem atingido, a pregação não tem atingido, Jesus não tem atingido, por quê? É uma força capaz de se manifestar por si mesma. Não existe isso, tá? Aí texto de João capítulo 1, versículo 12. Aí vocês estão vendo o quê? Que os discípulos passaram a exercer essa autoridade, esse poder, porque Jesus as delegou e autenticou. Assim como aconteceu com ele também. Sendo Deus a única fonte desse poder.
E um poder que é exclusivo, que não adianta, não vai sair dele se ele não quer. Não vai ser passado para ninguém se ele não delegar e não autenticar. Sempre foi visto assim pelas Escrituras. Isso aqui é defendido. E é isso que nós temos que temer. É para isso que nós temos que estar direcionados aqui agora. Como meu Senhor disse, até os fios de cabelo que você tem, todos eles são contados. Tudo aquilo que concerne a sua vida interna, externa e do semelhante desse mundo, as 4 extremidades dessa terra. Deus tem alcance e total administração e total controle de cada aspecto disso. Nós temos que crer nisso. Que o poder é dele. Que a glória é dele. Que cabe a ele julgar como as coisas virão à existência e como também elas vão se despedir desse plano. Nós temos que crer nisso. Então, para alguns aqui, eu já receito, filho, vai resgatar a tua fé. Vai resgatar a tua fé. E uma fé que se sujeite à revelação de Deus, que ela tenha entendimento, abertura e compreensão para isso, para os fatos dele que pregam por si mesmo. Porque a descrença, a incredulidade está demais. Está até pegajosa. Gente dentro da igreja chegando a discursar que até sobre a existência de Deus chega a duvidar. E por quê? Por isso, porque as pessoas estão fechadas totalmente para si mesmo e não conseguem enxergar a amplitude disso do que Deus vem revelando dele em toda a história. Porque eu estou falando de fatos, tá? Por exemplo, o que foi delegado e autenticado à igreja quando Cristo cumpriu o messianismo? O conhecimento e a disciplina. Qual é o poder que Jesus confiou à igreja, irmãos? O conhecimento e a disciplina. Ele delegou essa função à igreja, ele deu à igreja essa autoridade. Agora eu te pergunto uma coisa, fora disso, a gente faz alguma coisa aqui? Não. A gente ensina, a gente disciplina, a gente orienta, mas quem faz o milagre é ele, quem derrama o milagre é ele, quem derrama o batismo do alto é ele, quem valida é ele, quem opera é ele, quem dá graça é ele, a gente só serve, a gente só expõe, a gente só transmite, mas se ele não quer, não adianta, não vai acontecer, filho. Se ele travar o canal, estamos perdidos aqui nessa noite, não adianta, não vai ter ninguém para liberar. Não vai ter ninguém para modificar essa realidade. Esse é o detalhe. A gente pode tratar um monte de dificuldades e heresias que estão acontecendo hoje dentro da religião, principalmente atingindo o movimento evangélico, que eu venho sendo crítico em relação a isso e venho ensinando vocês exatamente essa questão. O papel de uma igreja, a função de um ministério, como esse que se diz cristão na tua vida, jamais será representar a palavra inicial e final. Jamais a autoridade disso, ou a soberania disso, a não ser ensinar, a não ser pregar, a não ser se esgoelar como a gente faz aqui. A gente ora, a gente pede, a gente clama até em nome de Jesus. Mas se ele não aprovar, se ele não concordar, se não for bíblico, se não for da vontade dele, não adianta. Não vai. Não existe força paralela. Só existe ele. E a palavra que sai da boca dele